Olá, alunas, olá, alunos! Aula de Geografia, eu sou Laércio de Mello e vou trabalhar hoje com vocês como as sociedades ou como as sociedades impactam no planeta hoje. E o tema é consumo e consumismo. Antes de irmos diretamente para a aula, não esqueça de marcar a sua presença, né? Importante isso. Temos que nos acostumar com essa presença virtual. Dizer que você está ali, que você participou, que você olhou a questão que tinha para ser respondida. Vamos lá. Terceiro ano. Para quê? Por que eu tenho que saber da questão do consumo? Veja só. O consumo, o consumismo tem tudo a ver com o uso de matéria-prima. Sim. Quanto tempo que uma camisa dura? Quanto tempo que um tênis eu uso até descartá-lo? Qual o destino que eu dou na minha residência para aqueles produtos, aquelas embalagens que podem ser recicláveis, que podem ser reaproveitáveis? Então, tudo isso é importante. Já está mais do que provado que quando eu consumo demais, eu gero mais lixo. Se eu gero mais lixo, retira-se mais o que da natureza? Matéria-prima. E se eu retirar mais matéria-prima do que a natureza consegue repor, causa um desequilíbrio. Esse é um fato marcante com a água. Como assim? Vou contar para você. Faça um teste. Quando tiver a oportunidade, vá a uma biblioteca pública, pegue um livro didático dos anos 70, por exemplo. Seja de geografia, seja de biologia. E procure o conceito de água dos anos 70. Estava escrito assim, eu sei de cor o conceito. Água é um elemento natural e renovável. Isso vai permanecer, essa repetição do conceito de água, 70, 80, era antes disso, claro. Nos anos 90, tem uma mudança. Espera lá, mudou o conceito de água? Não é mais H2O? Continua, mas está assim. Água é um elemento natural. E a questão do renovável não está mais. Como assim a água deixou de ser renovável? Do ponto de vista de reposição e do quanto nós sujamos nas áreas, nos grandes centros urbanos, nas áreas metropolitanas, já não é mais renovável. Não existe água em nenhuma cidade média e grande do nosso país e do mundo para todos os habitantes. Precisa buscar fora. Por quê? Naquele território, naquele espaço, nós sujamos mais do que a natureza repõe. Então, isso está relacionado com o quê? Com o consumo, com a geração de lixo. Perfeito? Estou argumentando isso para dizer, não considere banal isso que nós vamos ver agora. Vou fazer mais um alerta. Eu não lembro, fazendo uma busca aqui rápida, de todas as provas do Enem, que água não tenha sido cobrada. Ou em história, ou em geografia. Geografia extremamente comum. Inclusive, redação, ela já esteve ligada várias vezes ao tema da redação. E, é claro, biologia. Então, nessas três disciplinas, e ainda pensando na redação como uma área isolada, daí vai dar 4, a água pode aparecer. Por isso que a questão do consumo é fundamental. Vamos lá então? Nossos objetivos é entender a questão da sociedade, né? Você tem que saber, por favor, você tem que saber, aqui colocamos uma imagem, olha bem para ela. O que é consumo e o que é consumismo? Você tem que saber fazer um parágrafo de pelo menos 5 linhas ao final dessa aula de cada uma dessas duas perguntas aí. E olhe para esse senhor usando máscara corretamente, né? No supermercado. E olha a quantidade de oferta que tem aos nossos olhos. Vocês vão entender porque eu estou lhe provocando também com isso. Você olha para isso, como diria Homer Simpson, quanta coisa inútil, preciso de todas. E isso nos atrai os nossos olhos. As coisas são feitas para que nós tenhamos desejo de consumir. Olha para isso.
um alerta. Por favor, aqui eu estou fazendo uma analogia com um poema e com o nosso tema. E para isso resgatamos o grande Drummond, o espetacular Drummond. Colocamos uma imagem, olha, presta atenção na imagem, olha essa criança carimbada, desde hambúrguer, desde sanduíche a tênis, né? Você se sente alguém assim? Você nasceu assim? Claro, você entendeu a minha pergunta. E olha o que Drummond, antes de termos o nível que temos hoje de consumo, escreveu. Eu teria comigo este poema dominado. Eu não o coloquei inteiro, tá? Você procura depois e eu leia inteiro. Eu, etiqueta. Assim, deu Drummond o título para o poema. Em minha calça está grudado um nome, que não é meu nome de batismo ou de cartório. Um nome estranho. Meu blusão traz lembrete de bebida, que jamais pus na boca nesta vida. Em minha camiseta, a marca de cigarro, que não fumo, e até hoje não fumei. Espero que você nunca fume. Essa parte é minha, tá? Abre aí um parênteses. Minhas meias falam de produto que nunca experimentei, mas são comunicados a meus pés. Carlos Drummond de Andrade. Eu, etiqueta. Captou toda a ideia que tem aí diante do nosso tema? Diante das duas perguntas que eu coloquei lá no início? Olha só, o que é consumo e o que é consumismo. Começou a construir aí um texto, para que você não tenha algo de cor, mas sim você tenha um texto a partir do seu entendimento. Sigamos. Segundo o dicionário, consumismo é o ato feito, ou melhor, é o ato, efeito, fato ou prática de consumir. Comprar em demasia. Já estou te ajudando lá na resposta, tá? E consumo é limitado de bens duráveis, especialmente artigos supérfluos. Pensa nesta ideia, no que eu estou consumindo eu preciso, realmente? Ou é supérfluo? O que é supérfluo para você talvez não seja para mim e vice-versa. Mas eu preciso ter uma noção do que é necessário. O que é supérfluo numa idade não é supérfluo na outra. Cada situação é uma. Não podemos ser generalistas, tá? Nós temos que entender cada uma das situações. O simples consumo é entendido como as aquisições racionais. Olha ali, ó. Abre aspas, tá? Com o simples consumo, entre aspas, controladas e seletivas, você faz a conta, preciso ou não, baseadas em fatores sociais e ambientais e no respeito às gerações futuras. Grava isso, por favor. A palavra que tem ali, ó, respeito às gerações futuras. Vocês já vão entender por que eu estou chamando a atenção. Já o consumismo pode ser definido como uma compulsão para consumir. Sabe aquela história que a pessoa é feliz pelo tamanho do dígito que o seu cartão de crédito lhe dá? Lê do engano. Lê do engano. Muito bem. Um quiz para começarmos a pensar. A inevitável devastação ambiental decorre do processo de desenvolvimento industrial. É um, abre aspas, quadro que começa a ser modificado a partir do quê? Da defesa pública de um novo conceito, está em letras garrafais, o desenvolvimento sustentável. Guarda isso também, anote aí, por favor. O uso dessa expressão tem a finalidade de letra A, B, C ou D. Com você, vamos lá. O que você respondeu nessa questão? E eu lhe chamei a atenção, né, do termo desenvolvimento
sustentável em letras garrafais, foi proposital. Você marcou o quê? Letra A, B, C ou D? Vamos lá? Se você marcou a C, acertou. Sustentar o meio ambiente em detrimento do desenvolvimento. Vamos lá. Você vai me dizer, mas professor, você fala tanto, cuida do meio ambiente, o que você faz? Que atitudes práticas você tem? Eu me perguntava isso quando eu comecei a aprender sobre a ideia de meio ambiente, quando eu comecei a ensinar. Eu falei, preciso ser prático, eu tenho que ser uma pessoa que dê exemplo. E tem que começar com você. Na minha casa, eu separo. É fato. Eu separo tudo que eu posso para reciclar. Ah, mas o que você faz com aqueles produtos tipo resto de alimentos? Eu tenho um espaço que eu posso enterrar na minha casa. Ah, mas eu moro em apartamento. Ok? Não dá para fazer isso. Cada um tem que lidar com aquilo que pode. E o que você faz com a questão da água? Vou fazer um argumento com vocês. Na água era uma coisa que me preocupava também. Eu instalei na minha casa uma caixa d'água, que a gente chama de reservatório extra, que eu pego a água da calha, em vez de eu jogar direto no bueiro, que ela ia antes, e ali eu guardo pelo menos meio metro cúbico a cada chuva. Você vai dizer, mas meio metro cúbico é quanto isso? 500 litros. E o que você faz com esses 500 litros de água? Molho a grama, uso para lavar calçada. E faz alguma diferença? Eu fiz a conta. Quando eu comecei a usar esses 500 litros, ou seja, meio metro cúbico, parece que é pequeno, o número é pequeno, meio metro cúbico. Quando eu comecei a usar isso, esse meio metro cúbico de água da chuva, eu deixei de gastar por mês 3 metros cúbicos de água que vinha da empresa de saneamento. 3.000 litros. Em termos de dinheiro, isso é pouco, mas faça 3.000 litros no mês, 3.000 litros no outro mês, no final de 12 meses o quanto que dá. Se nós pensarmos, mas então no meu prédio tem que instalar uma cisterna, faça uma conta, sentem com o síndico, vale a pena fazer a instalação de uma cisterna, nós vamos poder depois usar essa água para outras situações? Ótimo! Mas nós precisamos trabalhar, a questão ambiental não é falar só. Não é só retórica, é atitude. É atitude que vai de eu chegar no supermercado e decidir se eu vou comprar aquilo, se eu preciso, e também a questão de você separar determinadas embalagens e a questão da água. Seguindo, o termo então sociedade de consumo, você começar a construir aquelas duas perguntas que eu coloquei lá na frente, tá? É uma das tentativas para entender as mudanças de quê? Que vem ocorrendo nas sociedades contemporâneas e refere-se à importância que o consumo tem recebido na construção das relações sociais e na formação e no fortalecimento de nossas identidades. Por isso, o Drummond, etiqueta. A pessoa se torna importante pela etiqueta que ela está usando. Isso tem que ser repensado também. Esta é uma relação social importante. Olha, você pode usar isso pode ser cobrado para vocês na geografia, na biologia, na sociologia e até mesmo na filosofia. Essas relações sociais que se constroem a partir de uma etiqueta. Engraçado, né? A calça jeans, ela tem um valor com uma etiqueta e tem outro valor com outra etiqueta. E o jeans é o mesmo. Muitas vezes o jeans é produzido aqui no Paraná, a calça é igual, o desenho é o mesmo, só está mudando a etiqueta que está atrás da calça. E isto altera o valor e multiplica várias vezes dependendo da marca. Então, sociedade de consumo, por isso que eu chamei a atenção lá atrás sobre isso. Dessa maneira, o nível e o estilo de consumo tornam-se a principal fonte de identidade. Olha mais um termo aí para você pensar, certo? O estilo de consumo torna-se uma fonte de identidade cultural a partir da
participação, ou melhor, a identidade cultural de participação na vida coletiva e de aceitação. Eu pertenço àquele grupo porque eu tenho tal etiqueta, caso contrário, eu estou fora daquele grupo. É importante pensar isso. E o Enem gosta desse tipo de questão, as universidades federais e estaduais gostam deste tipo de questão, porque demonstra um nível de visão de mundo, de leitura de mundo que vocês devem ter. Olha essa questão para você construir uma ideia aí. A ONU escolheu o ano de 2010 como o Ano Internacional da Biodiversidade. A indicação é uma clara intenção de despertar no mundo, você entendeu, das pessoas, né, para os limites que a natureza impõe. Lembra do que eu falei lá no início? Sobre a questão da água? Que a natureza impõe ao consumismo a qualquer custo. Partindo de seus conhecimentos e da ideia da ONU, que é o Ano Internacional da Biodiversidade, por favor, elabore um texto que explique o significado do conceito desenvolvimento sustentável. Faz isso. Mostra que você sabe. Vamos lá.
O que você respondeu nesta questão sobre o significado do termo desenvolvimento sustentável? Eu vou argumentar de novo. Você tem que dominar esta ideia. Combinado? Desenvolvimento sustentável. Não quero que você decore isso, mas é um parâmetro. O significado de desenvolvimento sustentável, segundo a ONU, ajusta-se a um modelo de desenvolvimento econômico que não prejudique as gerações futuras, isto é, uma busca de equilíbrio. Usar hoje, legal, mas sem que as gerações futuras sejam prejudicadas. Você precisa usar a água bem para que sempre tenha água. Você precisa usar bem a vegetação para que sempre tenha vegetação. O consumo, então, é realizado porque se espera que se produza uma satisfação biológica ou simbólica. Percebeu? A ideia biológica ou simbólica? Como assim? Note que certas coisas que nós usamos não precisa estar escrito a marca, só basta ter o desenho. Às vezes você olha aquele cara, não está escrito qual é a marca, mas você olha apenas o desenho. E você vai dizer se é uma coisa boa ou se é algo, entre aspas, segunda categoria, não estou nem aí. Então, é muito interessante essa ideia. Por outro, o consumo também pode gerar decepções e insatisfação. Dessa maneira, após experimentar, a gente tem decepções, não me tornou feliz. Ou me tornou feliz por pouco tempo. Já aconteceu com você? Queria tanto alguma coisa, conseguiu. Usou 3, 4 vezes e aquilo perdeu o sentido? Então, por isso a ideia de nós pensarmos a ideia do consumo. Olha aqui, eu vou fazer uma analogia com vocês, pegando essa matéria de jornal. Se dá para você enxergar bem aí, mas eu vou ler a data, né? Ela é 2019. Chineses organizam boicote à Apple após bloqueio da Huawei nos Estados Unidos. Existe uma briga muito grande, você sabe que é uma briga de gigantes, né? Exemplo, a Apple usando mão de obra barata na China e espalhando seus produtos pelo planeta. Os Estados Unidos, o consumidor estadunidense já criticou a Apple para isso. Também como já criticou a Nike, como já criticou a Adidas e várias outras marcas. As atuais tensões comerciais entre China e Estados Unidos ganharam um novo capítulo, pelo menos até pouco tempo atrás. A Apple sofria apenas com o aumento das taxas de importações em alguns dos seus acessórios, mas agora uma tendência identificada nas redes sociais chinesas aponta um boicote direto à empresa da maçã. Na rede social Weibo, que é o Twitter deles, né, tem as críticas de todos os tipos sobre este produto. Não, porque eles poluem desse jeito, porque eles usam mão de obra desse jeito, porque eles vieram para cá, porque eles pagam menos funcionários. Tudo que você imaginar. Difícil a gente fazer a leitura, claro, porque está em chinês. Até isso eles conseguem criar diferente. Nesse ponto, admiro muito o povo chinês. Após anos de críticas, a Apple confirma o uso de trabalho infantil. Por exemplo, esta é uma crítica que se faz à Apple. E daí o mundo inteiro, não só os chineses, fazem a eles, né? Então, essa matéria aqui já é um pouco mais antiga, mas ela está presente, aí se encontra na internet. Essa aqui é 2013. Mas está o debate, olha só. Repito, estou usando a Apple aqui só como uma referência, mas Nike, Adidas, várias outras empresas dessas gigantes já passaram, já sofreram a mesma crítica. Você pode só tirar a palavra Apple aqui e colocar qualquer outra das transnacionais de consumo de massa, já tiveram este problema. Um processo contra a Apple acusa a companhia de incentivar o trabalho infantil forçado em minas de cobalto, por exemplo. Onde? No Congo, não na China. Por quê? É no Congo que está esse material. Então, explora-se o trabalho infantil e o cobalto é essencial. Olha só, já ligou aqui, neste caso, questão de Enem, né? Ideias do Enem. O que foi ligado?
geografia, ligou-se química e também você pode pensar em sociologia aí. Perfeito? Muito bem. Em um artigo chamado Comportamento do Consumidor de Artigos Esportivos, diante da acusação da atuação socialmente irresponsável de uma empresa globalmente conhecida, o campo do comportamento do consumidor abrange uma ampla área que pode ser definido como, abre aspas ali, o estudo dos processos desenvolvidos quando indivíduos ou grupos selecionam, compram ou usam ou dispõem de produtos ou serviços, ideias ou experiências para satisfazer as nossas necessidades e os nossos desejos. Aquela questão simbólica, né? Mas você pensa, peraí, esses caras usam um trabalho infantil? Esses caras exploram mão de obra barata, seja de mulheres ou de homens? Muito bem. Questão 2, para você pensar. Vamos lá, analise o texto, abre aspas. É comum um telefone celular ir ao lixo com menos de 8 meses de uso, ou uma impressora nova durar apenas um ano. Em 2005, mais de 100 milhões de telefones celulares, 2005, 100 milhões foram descartados nos Estados Unidos. Uma CPU de computador, que nos anos 90 duravam 7 anos, hoje duram em torno de 2. Telefones celulares, computadores, aparelhos de televisão, câmeras fotográficas caem em desuso. Eu tenho umas 3 lá em casa, não sei o que eu faço com elas. São descartados com uma velocidade assustadora. Bem-vindo ao mundo do quê? Da obsolescência planejada. Obsolescência planejada, olha que interessante. A partir então dessa leitura do texto acima, elabore um texto que explique o que é consumismo. Treine, por favor, vamos lá.
que você respondeu? O que você explicou para consumismo? A obsolência de que fala o texto é resultado de um modelo de consumo de crescimento irracional. A palavra importante, a irracionalidade, que leva à não sustentabilidade ambiental. Aquele exemplo que eu dei da água, que era renovável, depois deixou de ser por causa da velocidade de poluição. Mais uma para você treinar, vamos lá. Como os combustíveis energéticos, as tecnologias da informação são hoje em dia indispensáveis em todos os setores econômicos, através delas, um maior número de produtores é capaz de inovar e a obsolência de bens e serviços se acelera. Longe de se estender a vida útil dos equipamentos e a sua capacidade de reparação, o ciclo de vida desses produtos diminui, resultando em maior necessidade de matéria-prima para a fabricação de novos produtos. A postura consumista de nossa sociedade indica a crescente produção de lixo. Em um texto, por favor, você vai explicar os modos incorretos de deposição e os problemas ambientais existentes causados pela geração de lixo. Pode trocar a palavra por resíduo também, vai ficar melhor.
E daí, o que você respondeu sobre a questão da geração de lixo? Entre muitos outros problemas, o lixo é um resíduo que provoca a contaminação do lençol freático, a contaminação da água. É uma poluição visual e também é um uso desnecessário do quê? De matéria-prima. Você escreveu algo assim? Beleza, acertou. Não tem um texto definido. O importante são as ideias. Olha este quiz. Com você. Vamos lá. Responda sem a minha leitura. Quero ver o que você vai responder. O que você respondeu? A ideia de desenvolvimento sustentável tem sido cada vez mais discutida junto às questões que se referem ao crescimento econômico. De acordo com este conceito, considera-se que deve-se buscar uma forma de progresso socioeconômico que não comprometa o meio ambiente, sem que com isso deixemos de usar os recursos disponíveis, mas sem comprometer o meio ambiente. Essa ideia você precisa guardar. E, por favor, para fecharmos a conta, você tem que dominar a ideia de consumismo e de consumo. Consumir de maneira consciente e saber quando você está consumindo de maneira desnecessária, causando o quê? Um dano ambiental. Com isso, me despeço, bons estudos e até a próxima aula.